depois a gente passar para a atividade propriamente dita, tá? É Joia. o seguinte, então você fez, vamos pegar o DHCP, que foi até a parte que você fez correto, Uhum. tá? E no DHCP você percebeu que você colocando as máquinas para obter endereço IP de forma automática, você não tem aquele trabalho de ir máquina por máquina colocando manualmente os endereços IPs, o que Isso, facilita muito as coisas, né? facilita, Então, sim. principalmente se for uma rede muito grande. Aí é que o DHCP se destaca em relação ao IP manual, tá? Uma observação é que lá nas configurações do Linux, quando você colocou obter endereço IP automático, lá via DHCP, você esqueceu de tirar o DNS, tá? Era para ter apagado, tá? Então, quando você estiver fazendo um fixo, aí você na atividade apaga. Quando tiver o DHCP com IP fixo, você apaga o DNS lá dos Linux, tá bom? Então Joia. vamos seguir em frente. Então, se você está com o DHCP entregando as configurações, para que danado eu vou querer um IP fixo na rede? Então, você entendendo isso, você entende a atividade. É o seguinte, em redes muito grandes, tá? O que é que acontece? Você tem um servidor DHCP entregando as configurações de forma automática, mas alguns dispositivos na rede, você precisa que ele obtenha o endereço IP de forma automática, mas esse endereço IP que ele vai obter de forma automática seja o mesmo todas as vezes. Ou seja, ele obtém as configurações automáticas, mas essas configurações você já sabe quais vão ser. Não vai ser aleatório. Porque se você deixar só o DHCP, tá, a máquina pode pegar um IP 10, final 10, e amanhã, quando você ligar a máquina, ela pode pegar um IP 200. Ou seja, o endereço IP está mudando à medida que você liga ou desliga a máquina, tá? Então, quando é necessário isso? Quando, por exemplo, você tem uma impressora de rede, aquelas impressoras grandes. Então, você coloca lá o DHCP, pluga a impressora na rede, configura a impressora para obter o endereço IP de forma automática. Aí, quando a impressora é ligada, ela solicita ao servidor DHCP uma configuração e ele entrega, tá? Se você não travar essa configuração para entregar sempre a mesma, as máquinas da rede que usam a impressora na rede, elas localizam a impressora por um número IP, tá? Claro que você pode fazer isso por DNS, mas basicamente você localiza a impressora na rede pelo número IP. Se esse endereço IP muda, as máquinas não localizam a impressora. Se não localiza a impressora, não consegue imprimir, porque a impressora mudou o endereço IP. Tá? Então, a impressora de rede precisa receber sempre o mesmo endereço. Uma rede grande também, você pode ter, como está aqui na figura, um ponto sem fio, né, um roteador sem fio, e você quer entregar para eles uma configuração automática, mas que você conheça essa configuração. Ou seja, a configuração de numeração IP seja sempre a mesma, mesmo ele obtendo de forma automática. Por que isso? Porque esses pontos de acesso sem fio em rede grande geralmente ficam em locais de difícil acesso. Por exemplo, lá no prédio antigo de sistema, você lembra que o ponto de acesso sem fio ficava lá em cima da parede, né? Uhum. Então, como é que você iria acessar aquele equipamento se ele mudasse o endereço IP? De forma remota. Mas se ele muda o endereço IP, como é que você acessa remotamente? Aí você vai ter um trabalho para localizar qual o endereço IP daquela máquina. Então, se você trava o endereço IP, para você fazer o acesso remoto, só é você digitar o endereço IP via browser e configura o equipamento, tá? Uhum. Então, nessas situações específicas, você entrega as configurações de forma automática, mas vão ser configurações que você já conhece. E todas as vezes a máquina pega sempre as mesmas configurações IP. Então, isso é o que a gente chama DHCP com IP fixo, tá? Entendo. Para esses dispositivos. Então, vamos lá.
O slide é esse aí, né, que eu postei lá. Uhum. Então, nesse exemplo, presta atenção, né? Eu tenho uma máquina aqui, nesse slide ainda é uma máquina Windows XP, né? Mas serve para os demais. Veja o final desse endereço IP, 1310. Sim. Então, se eu clicasse aqui nesse botão aqui, dessa janela, reparar, ele solicita novamente o endereço DHCP. Pode ser que ele pegue, por exemplo, 20, ou 30, ou 15, ou 17, ou 250. Isso é aleatório, tá? Porque ele tá pegando de forma automática, né? Exatamente. De forma automática e aleatória. Então, como é que eu travo um endereço conhecido? Tá? Você que trabalha com site, pode ser, por exemplo, que eu pego uma máquina aqui dentro da rede e você diz, ó, eu vou colocar um servidor web dentro da rede. Aí o administrador da rede diz, então eu vou colocar via DHCP. Ele diz, não, mas como é um servidor, precisa ser sempre o mesmo endereço para os usuários acessarem de dentro, o servidor web. Aí ele diz, me dê o MAC, né, o famoso MAC, né? Uhum. Então você entrega o endereço MAC aqui, quando você clica em detalhes, aí você tem aqui nessa janela, que é a mesma, bem parecida com a do Windows 7, você tem o endereço MAC da placa de rede desse computador, tá? 080027A6E6E0. Um cuidado que a gente precisa ter aqui é porque esse endereço MAC nas máquinas Windows são separados por traço. Tá vendo? Ó, quando eu estou passando o mouse. E quando você vai colocar a configuração de endereço MAC no Linux, ele é separado por 2 pontos. Então, na hora que você pegar esse endereço MAC do Windows, e no Windows ele separa por traço, e quando você vai colocar esse mesmo endereço no Linux, ele separa por 2 pontos. Então, vamos lá. Final é 6, é 0. É de Everton 6, é de Everton 0. Então, eu abro a configuração do DHCP. Lembre-se, se eu voltar aqui, ó, ele pegou o endereço IP 1310, de forma automática. Aí eu abro o DHCP, tá aqui a configuração do DHCP, e nesse ponto onde eu estou passando o mouse, tem um fecha-chaves. Sim, Então, eu coloco o cursor aqui, dou aí uns 3 Enter, aí ele vai descer, ó, aqui o fecha-chaves, tá vendo, ó? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir um bloco de códigos aqui, como se fosse um if aninhado, um if dentro do if. Né? Então, quando você faz um if dentro do if, eu tenho que pegar os delimitadores e abrir para eu colocar a programação interna, né? Então, aqui é do mesmo jeito. Eu tenho o DHCP e dentro do DHCP eu vou colocar outro código. Então, o código é esse, ó. Tá lá o meu fecha-chaves e eu adicionei essas linhas aqui. Essas 5 linhas. A primeira linha é um comentário. A segunda linha é o nome do host aqui, ó. Aí eu coloco o nome do host, o nome que eu quiser, não precisa ser obrigatoriamente o nome da máquina, tá? Você pode colocar aí Daniel XP, independente da máquina, o Daniel 7, o Daniel 10, para dizer que era a máquina 10, tá? Aí no caso eu teria que pegar o MAC de todos e fixar um endereço desse aí embaixo e fazer esse, no caso, host Everton XP, eu colocaria host Daniel Windows 7, por exemplo. Exatamente. Agora, lembrando, só um detalhe. Nesse nome de host, para não dar problemas, você não coloca letra maiúscula nem caractere especial. Porque ele não é case sensitivo, né? Então, por exemplo, Daniel você coloca minúsculo. Entendi. Tá? E observa aqui o MAC, ó, o endereço MAC aqui, ó. É 6, é 0, separado por 2 pontos, ó, onde eu estou passando o mouse. Tá? E no final. E outra coisa, você precisa fixar um endereço IP que ele vai buscar, ó, ou ele vai receber do servidor DHCP. Então, esse endereço IP pode ser qualquer endereço aqui dentro do range, ó. Então, no exemplo aqui, eu tenho um range de 2 a 254. Aí eu peguei um 13. Certo? Aí eu faço Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair, reinicio o servidor DHCP com esse comando. Tá? Reiniciou. Aí quando eu vou lá na máquina, clico reparar, ela libera o endereço IP, solicita novamente e olha o endereço que pegou. No caso, vai manter
automático lá. Eu modifiquei manualmente, no caso, não foi? Meu erro foi esse aí. Exatamente. Aí o que é que você vai fazer? Você coloca do lado esquerdo essa tela do DHCP, você mostrando o MAC e o IP da máquina do lado esquerdo, e do lado direito você coloca a navegação e na frente do browser você coloca essa tela. Se fosse o Windows 7, por exemplo, para mostrar que ele está pegando o endereço que você setou aqui, ó. Isso é o status, né? Essa telinha aí. Qual? Essa tela que tu mostrou que aparece o Mac é a tela de status, né? É. Certo. Aí você pode abrir o browser, aí clicar aqui, ó, nesse íconezinho do computadorzinho com o botão direito status. Aí essa janela aparece na frente do browser. Aí você tem a navegação e o endereço IP que pegou de forma automática, e do lado esquerdo tem um servidor. Aí você printa tudo e manda. Naquela sequência que eu mandei. Pronto. Quer tentar fazer isso aí, eu aguardar? Pode ser. Pronto, vai lá, eu tô aguardando aqui. Tá joia.